No mês de maio, o Ministério Público Estadual promoveu um grande evento para discutir a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo. É o que você confere agora. Um obstáculo que para nós é invisível, para eles é a prova do descaso com quem tem limitações. A gente cita a questão da acessibilidade, né? A questão da dificuldade no acesso às tecnologias, né? Infelizmente ainda as relações de consumo deixam muito a desejar no que diz aos avanços das tecnologias, né? Principalmente no que tange a agências bancárias, a questão do atendimento nas lojas, dos atendimentos nos hospitais. Infelizmente ainda falta a questão de um trabalho no acesso e na dificuldade de atitude desses estabelecimentos para com o segmento da pessoa com deficiência. Foi para discutir a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo, bem como a segurança humana, que o Ministério Público da Paraíba, juntamente com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Centro Universitário de João Pessoa, o UNIP, promoveram um evento que reuniu profissionais e estudantes para debater o assunto e propor novos caminhos. O que nós estamos fazendo aqui é construindo o direito a ter direitos, realizar os direitos que nós temos, que há muitas vezes nem conhecemos. E a busca da igualdade da pessoa humana com deficiência é de suma importância para uma sociedade efetivamente democrática, inclusiva, e temos que mudar a visão interior, o sentimento do outro, da alteridade e com isso o respeito. A programação do evento, que aconteceu durante 2 dias, contemplou painéis, mesas de discussão e até a assinatura de um documento chamado de Carta Paraíba, em que representantes do MPPB, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Associação Paraibana do Ministério Público, da FUNAD, do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor se comprometeram em unir esforços para concretizar os direitos das pessoas com deficiência ao buscar suprimir as desigualdades e promover a dignidade das pessoas com deficiência. Esses são consumidores como os outros, que precisam ser protegidos, respeitados, bem informados, atendidos. Então é preciso que a gente ainda avance, e a defesa do consumidor está aqui para essa finalidade, no atendimento das necessidades dos consumidores com deficiência, o que nem sempre acontece ainda. 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, segundo dados do último censo do IBGE. Na Paraíba, a estimativa é ainda maior e chega a ultrapassar a casa dos 27%. Números que merecem atenção e que, por isso, estão movendo o governo federal, através da Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a colocarem em prática iniciativas que incluam essa parte da população, principalmente nas relações de consumo. O governo brasileiro ele tem atuado em diversas frentes, né? É claro que a nossa secretaria ela seria o ponto focal, da concentração, de coordenação de diversas políticas. Significa dizer que nós constantemente negociamos com as outras pastas a efetiva execução das políticas, né? Então, nós monitoramos o sucesso dessas construções, são feitas com as outras pastas, e também concentramos alguns esforços. Bom, com relação ao direito consumerista, a gente tem atuado na parte legislativa. A nossa secretaria faz um papel expressivo, né, na articulação de dispositivos legais, normativos, para garantir determinados direitos, né? Quando falamos da relação de consumo, nós estamos falando talvez de uma das formas mais relevantes de concretização de direitos e portanto, a relevância dessa temática, ela é crucial. A seguir, você vai saber como será feito o combate e a prevenção da violência obstétrica nas maternidades que integram a Rede Cegonha. A Jéssica se preparou a gestação inteira para um parto normal, mas o resultado de um exame que até então poderia ser considerado dentro dos padrões normais fez a obstetra que a acompanhava a induzi-la a optar pelo parto cesáreo. Eu fiz um exame que detectou que eu estava com um pouco menos de líquido amniótico do que o esperado na época,
mas que depois, eu até pesquisei e vi que até depois das 40 semanas, né, ela nasceu com 40 semanas e 3 dias, que até depois das 40 semanas é esperada essa redução do líquido. Mas quando eu falei com a minha obstetra, ela foi incisiva no momento, disse que a gente tinha que fazer uma cesárea, tinha que ir no mesmo dia e já mandou ir para o hospital me internar, e eu pedi para que ela esperasse e a gente conversasse e decidisse junta, né, o que é que deveria ser feito, mas ela não aceitou, disse que eu tinha que fazer uma cesárea naquele dia. E foi muito conturbado, porque eu passei a gestação inteira esperando entrar em trabalho de parto e de repente eu tive que correr para a maternidade e me internar e ter que fazer uma cesariana. A indústria do parto cesáreo aumenta os casos de violência obstétrica no Brasil, país que lidera o ranking de cirurgias cesarianas. Enquanto a OMS preconiza que cerca de 85% dos partos sejam normais, aqui mais da metade é por via cesariana no sistema público de saúde. E no particular, esse número sobe absurdamente, ultrapassando a casa dos 80%. Unindo esforços para mudar esta realidade, o Fórum Interinstitucional Permanente de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica realizou na sede da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba mais uma reunião, desta vez para discutir os indicadores da rede cegonha e as novas diretrizes para ampliar os casos de parto normal lançadas ano passado pelo governo federal. Informar aos diretores de maternidades sobre as diretrizes de um parto normal, que foram instituídas pela portaria de fevereiro de 2017. Certo? Então, dar toda essa informação, que inclusive foi uma proposta do fórum, né? Ter banco de dados, fazer campanhas educativas e informativas, né? E também essa interlocução entre os diretores de maternidades, não só públicas, mas também privadas, de João Pessoa e também da primeira macro-região. Participaram do evento diretores de maternidades públicas e privadas de diversos municípios paraibanos, que puderam assistir a uma palestra da enfermeira obstétrica e doutora em saúde pública, Vaglânia de Mendonça Faustino. Na ocasião, falou sobre a importância do acolhimento às mulheres para a diminuição das subnotificações dos casos de violência obstétrica. A estratégia Saúde da Família no pré-natal, conversar sobre essa temática, sobre os direitos das mulheres na gravidez e no parto, é um bom caminho. O município de João Pessoa tem feito capacitações com profissionais de atenção, da estratégia de saúde da família, da atenção básica. E eu acredito que esse é o caminho, porque informação é o caminho para isso. Hoje, no mundo de internet, de redes sociais, muitas mulheres têm se apropriado desse conhecimento. O grande problema é que elas chegam nas maternidades e quando elas têm algum conhecimento, aí é que elas passam mesmo por esse processo, né? Então, as ouvidorias receberem e considerarem, né, essas denúncias que as próprias mulheres trazem. O Ministério Público está sempre aberto para isso, né? A gente acredita muito nisso. E, em contrapartida, os profissionais receberem esse treinamento sobre as diretrizes e o pessoal da estratégia de saúde da família também. Se cada um fizer o dever de casa, todo mundo ganha 10 no final, não é verdade? É isso que a gente quer. O Fórum Interinstitucional de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica é coordenado pelo Ministério Público da Paraíba e apoiado pelo Ministério Público Federal, Defensorias Públicas da União e do Estado, Secretarias de Saúde do Estado e do município, além do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. No próximo bloco, não perca a entrevista com a assistente social do Ministério Público da Paraíba, Claudine Azevedo. Ela vai falar sobre o trabalho realizado pelas promotorias da criança e pela rede de proteção contra duas das piores violências praticadas contra crianças e adolescentes: o abuso e a exploração sexual. Não saia daí!